E aí galera, Deck7, paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos qual horário você vai ver esse vídeo, mas já estamos crendo que você vai ser abençoado pela palavra do Senhor. Gente, eu vou deixar uma palavrinha para vocês aqui bem breve, mas que é muita verdade. E nós estamos vivendo isso, na verdade estamos vendo isso muito nas igrejas. E Deus ele me trouxe hoje para tentar mudar um pouco essa visão que a gente tem tido. Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Cara, a gente tem uma mania de inverter esse versículo. Normalmente você já ouviu alguém, algum pregador, alguém no YouTube comentando sobre esse versículo e falando praticamente a mesma coisa que eu estou falando aqui. A gente tem a mania de inverter esse versículo porque a gente quer que as nossas necessidades sejam supridas e depois que a gente quer buscar o reino de Deus. Tem pessoas que são cristãs e ela tem a rotina dela de ir para o trabalho, de ir para a faculdade, de ir para o curso, de ir para a escola, não importa. Faz toda a sua trajetória de vida, do dia a dia, e no final do dia separa um tempo para orar para o Senhor ou ler a palavra. E percebe-se que na hora que vai orar, Senhor, muito obrigado por esse dia, guarda o meu dia de amanhã, em nome de Jesus, amém. E quando vai pegar para ler a Bíblia, ler 2 versículos, já está com sono. Só que quando a gente pega para fazer as outras coisas, a gente não está com sono, a gente não fica cansado, a gente não fica enjoado. Só que a gente tem que colocar o versículo da forma certa, como é dito. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus. Não tem nem muito o que explicar nisso aqui. Deus está falando para buscar Ele primeiramente. É acordar, Senhor, muito obrigado por acordar, por o fôlego de vida. Obrigado por estar enxergando, estar falando, estar andando. Cara, se você já acorda atrasado, não dá tempo de você meditar na palavra ou ler o versículo do dia antes de você ir para trabalhar. Cara, hoje em dia tem a Bíblia no celular. A maioria das pessoas tem celular. Então, faz o seu devocional, faz a sua leitura, vai falando com Deus no ônibus, no caminho. Deixa a pessoa achar que você é maluco, mas você sabe com quem você está falando. Buscar primeiro o reino de Deus. Mas não, a gente quer inverter todas as coisas que Deus fala pra gente. A gente tem uma mania muito feia de interpretar os versículos da Bíblia da nossa forma, do nosso entendimento. E isso está errado. A forma de entender o versículo é uma só. Então, não tem esse negócio de inverter as ordens. Então, Deus está falando para buscar Ele em primeiro lugar. Sempre. Em todas as vezes, em todos os versículos que Deus vai falar sobre adorar, sobre adoração a Ele, vai ser sempre em primeiro lugar. Sempre. Portanto, que os 10 mandamentos, que foi reduzido para 2, começa falando de Deus em primeiro. Amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua cidade, com toda... Isso já prova que Deus é em primeiro lugar. Então, gente, a gente tem que entender isso. Quando a gente entender que Deus tem que ser a nossa prioridade, quando a gente entender que Deus tem que ser o primeiro lugar, as coisas vão começar a mudar. Poxa, irmão, vai começar a mudar porque eu estou colocando Deus em primeiro lugar só para ganhar? Não. Se você tiver com esse pensamento de colocar Deus em primeiro lugar para ganhar, você já perdeu. Você não tem que colocar Deus em primeiro lugar para você ganhar. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar porque é a sua prioridade. Se tirar Deus da equação, você não vive. Ah, eu morro? Com certeza. A ausência de Jesus, a ausência de Deus, o resultado é morte. Então, você tem que entender que Deus é a sua prioridade. Jesus é a sua prioridade. Então, poxa, eu acordei, esqueci do WhatsApp, esqueci de rede social. Poxa, Senhor, muito obrigado. Estou falando para você fazer uma oração de 3h30, nada disso não. Senhor, muito obrigado. Poxa, a primeira pessoa que você falou foi Deus. E Mateus 6,33 diz exatamente isso. Buscar o reino de Deus. É buscar o quê? É buscar o Evangelho, é buscar o que Deus tem para você aquele dia. Percebe que todo versículo da Bíblia, no caso, versículo da Bíblia em celular, tem o versículo do dia. Percebe que nunca são repetidos. São sempre versículos diferentes. Por quê? Porque cada dia Deus quer falar com você de uma forma diferente. Então, gente, vamos buscar o Senhor. Não é difícil. Pode ser um pouco cansativo.
pode ser um pouco chato, vou usar essa palavra só para entender, porque quando às vezes a gente começa uma coisa e não quer, mas pode começar chato, mas uma coisa que eu aprendi, se tá sendo chato, se você não tá com vontade de fazer, faz, que depois a vontade vem. Eu conheço pessoas que não estavam com nenhuma vontade de orar, quando viu, já estavam orando 2 horas e pouca. Porque é uma coisa que vai te envolvendo. Então, gente, vamos buscar o reino de Deus, não é difícil. E outra, a gente tem comentado muito aqui em casa que Jesus está voltando. Eu sei que você já ouviu isso, já ouviu essa frase, talvez você é mais velho que eu. Poxa, mas eu já ouvi minha avó falando isso, mas Jesus está voltando, ele não voltou. Poxa, eu já ouvi o meu bisavô e Jesus não voltou. Sim, quando eles falaram isso, eles estavam preparando o caminho, tipo João Batista. Estavam preparando o caminho, mas gente, Jesus está voltando. Isso é uma verdade. Ele vai voltar. Só que ele está voltando. Então, você que não tem tempo, não teve tempo de se consertar antes, cara, se conserta. Você que está dentro do evangelho, mas o seu coração está fora, cara, traga o seu coração de novo para o evangelho. Porque não adianta nada você estar dentro, mas com o coração lá fora. Tem uma passagem na Bíblia que Deus diz: aquele que me chamou de Senhor, Senhor, não é digno de entrar no meu reino. Então, isso prova que não é porque você está no evangelho que você vai exatamente para o céu. Você tem que estar no evangelho, mas o seu coração também tem que estar no evangelho. Não adianta o seu corpo, mas o seu coração lá fora. Gente, é isso, tá? Foca em Mateus 6,33, beleza? E vamos meditar nisso daí que Deus falou pra vocês. Beijão. Ah, só um negocinho. Se inscreva no nosso canal, toca o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Tá bom, galera? Beijão.